Que assim seja. Bom dia a todos. Bom, não preciso falar o motivo da nossa conversa hoje cedo. Acho que é uma criança meio maravilhosa. É do papel do Evangelho. Uma questão, obviamente nós vamos fazer um apanhado muito singelo no seu papel profundo que tem nas nossas vidas, principalmente aqueles que seguem a sua linha, as suas religiões cristãs. Muito bem. Eu vou começar já com uma história. Fazia tempo. Vou começar lendo uma historinha para depois a gente começar a se aprofundar, ela vai nos orientar. Muito bem. Essa historinha é o seguinte. Ela se chama assim, ó, Imitando o Mestre. Né? Muito bem. Tinha um discípulo que amava muito o seu mestre. Mas era uma questão assim. Ele admirava, observava cada detalhe que aquele seu mestre fazia, acreditando que ao fazer o que ele fazia, ele também iria adquirir sabedoria. Né? O mestre só usava roupas brancas. Aí o discípulo começou a usar roupa branca. Aí o mestre era vegetariano e o discípulo deixou de comer qualquer tipo de carne, substituindo por alimentação por ervas. Muito bem. O mestre era um homem austero e o discípulo resolveu dedicar-se ao sacrifício, passando a dormir numa cama de palha. Passado algum tempo, o mestre notou uma mudança de comportamento no seu discípulo e foi ver o que está acontecendo. E ele falou assim, sabe o que é, mestre? Eu estou subindo os degraus da iniciação. Todo feliz. Muito bem. Foi a resposta dele. O branco da minha roupa mostra a simplicidade da busca, a alimentação vegetariana purifica meu corpo e a falta de conforto faz com que eu pense apenas nas coisas espirituais. Sorrindo, o mestre o levou até um campo onde um cavalo pastava e disse, você passou esse tempo olhando apenas por fora, né? Quanto isso é o que menos disse. Está vendo aquele animal ali? Com todo respeito, aquele animal. Ele tem pele branca? Tem. Usa branca. Come apenas nas ervas. E dorme num celeiro de palheiro. Você acha que ele tem cara de santo ou algum dia chegará a ser um verdadeiro mestre nesta sua vida? O que isso quis dizer nessa história? Que se a gente quer um caminho, e nós sabemos que na doutrina o nosso orientador são os evangelhos, a gente tem que olhar mais para dentro e não por fora. Nós vamos ver depois que ele não é só um livro para orações, romance, nada disso. Então, qual é esse papel do Evangelho? Veja bem, quando a gente tem a passagem do Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou, naquela passagem que diz, vinde a nós o vosso reino. Quer dizer o quê? Que o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Agora, só isso basta? Nós sabemos que ele está aqui. Agora, a gente precisa utilizá-lo, precisa escutá-lo, precisa nutri-lo. Né? Muito bem. Então, ele tem um papel de tocar os nossos corações. Então, Jesus está batendo aqui, ó, a porta do seu coração. Porque senão de nada adianta o evangelho do lado da sua cama. Muito bem. E às vezes, a gente quer resolver um problema em uma semana, quer resolver um problema em um ano, quer resolver um problema em 15 anos.
Só que os trabalhadores espirituais, eles trabalham com 50 anos, eles trabalham com 500 anos, eles trabalham com 1000 anos. E a gente nessa ansiedade. Pode ser que essa nossa presença aqui, essa nossa presença atual, seja um fruto aí de 300, 400 anos aí já. Talvez até nós já sejamos motivos de alegria para a parte espiritual. Na hora que vê todos aqui, num domingo, sentado, escutando aqui a palestrinha, tentando aprender alguma coisa, e eles lá de cima falam, nossa, olhando o que você já fez, o que você já foi, estão com uma alegria. Parece pouco, mas é que a gente não sabe, graças a Deus, o que nós já apontamos. Mas nós estamos aqui. É um passo que nós estamos dando. Né? Que bom que nós estamos aqui para aprender alguma mensagem de quem? Do Evangelho de Jesus. Né? Porque, querendo, você sabe que às vezes a gente tem cristalizações na alma, que ficam ali, ó, às vezes por encarnações. Você cristaliza um sentimento, uma idade fixa, e você carrega por anos, você quer resolver o problema em uma semana. A espiritualidade trabalha de outra forma. Às vezes você está carregando esse problema há gerações, as gerações e as encarnações. A minha ideia fixa, cristalizada ali. O Evangelho vem fazer o quê? Quebrar essa cristalização. Dissolvê-la para que se possa caminhar em sentido do bem. Muito bem. E o Espiritismo, o Espiritismo é o Evangelho redivivo, é o Evangelho ressuscitado, é o Evangelho rejuvenescido. Esse é o papel do Espiritismo. Trazer um novo, nem novo, nem todos são novos, mas uma nova abordagem do que está escrito, do que está nos ensinando o Evangelho. Né? Muito bem. E a gente, a espiritualidade, espera que cada um de nós trabalhe nessa questão e se amplie. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso planeta está sendo promovido. Várias vezes aqui planetas já estão promovidos, estão saindo, novas expiações, vamos entrar no planeta de regeneração. Né? Então, isso para quê? Para a gente entrar em comunhão com outros planetas irmãos que também estão aí na sua vida. Nós vamos ser. A espécie humana, gente, se a gente for ver, ela caminha aqui na Terra há muito pouco tempo. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Sabe quanto tempo faz que a gente caminha aqui? 250 mil anos. Se você pegar a idade da Terra, pudesse num relógio, desde que surgiu o planeta, toda essa evolução, saiu do mundo de lava, esfriou, depois veio vegetação, aí começaram os bichinhos do mar, depois veio dinossauro, aí foram embora os dinossauros. Aí nós chegamos, sabe que nós chegamos ali, ó? 23 horas e 56 minutos. Chegamos agora. E tem um cara que está cuidando dessa nave bem antes de começar isso, chamado Jesus Cristo. Acabamos de chegar. E eu quero amanhã tudo resolvido. Quanto tempo ainda tem pela frente? Muito. Então, se fizesse por a história da Terra em 24 horas, acabamos de chegar. 23 horas e 56 minutos. Agora chegamos lá. 250 mil anos andando aqui como ser humano. Né? Muito bem. E aí, como eu disse, a 4,5 nós temos um espírito aí dirigindo essa nave. Um irmão mais velho. Quem tem um irmão mais velho sabe o que eu estou falando. Tão bom, às vezes, ter um irmãozinho mais velho, que para, às vezes, para falar, assim, eu já fiz, né? Esse é o nosso irmão mais velho. Bem mais velho. Né? Jesus conhece paisagens que a gente não tem ideia. Ele conhece lugares que a gente não tem noção do que seja. Tamanha a sua experiência em tempo de caminho. Né? Que privilégio que nós temos de ter esse espírito no nosso comum. Né?
Chico, uma vez, é uma historinha de Chico, eu ia mostrar o vídeo, mas que não baixou. Chico, uma vez, estava na cozinha, assim, e ele estava pensativo. Ele falou com o Emmanuel assim: pô, irmão, eu queria entender Jesus, eu queria entender Deus. Isso está descrito no livro. Ele falou assim: Emmanuel, assim, fecha o olho. O Chico fechou o olho e eles começaram a viajar saindo do planeta Terra. É que hoje, na época, não tinha. Hoje eu tenho um filme, mas não consegui pôr. Mas a próxima vez eu trago. Que mostra exatamente o que o Chico passou. Então eles estavam olhando, aí eles começaram a ver o planeta Terra de fora, o planeta Terra foi diminuindo e eles caminhando. O Sol, só para vocês terem noção, olha o tamanho do Sol perto da Terra. A gente vê ele desse tamanho porque está longe. Mas olha o tamanho. E olha aqui o tamanho do Sol perto da maior estrela que a gente conhece. Olha a pequenez que nós somos nesse planeta. E aí foram caminhar. Aí passou o sistema solar. Chico começou a ficar incomodado. E aí a coisa foi mais ainda. Aí saiu o sistema solar e começou a ver aquele coalhado, por isso chama Via Láctea, parece um leite condicionado de tanta estrela. Nós temos só na nossa Via Láctea, onde tem uma estrelinha chamada Sol, 300 bilhões de estrelas, só na nossa Via Láctea. E eles foram caminhando, mano. Aí eles viram já de longe a galáxia, onde a gente já não dá para ver lá, uma poeira. Aí ele continuou seguindo, continuou a ver um monte de galáxias. O Chico falou: para. Por que? Ele falou: tá bom, tá bom, café. Ele não aguentou. Aí a irmã falou assim: mas peraí, você cansou? Foi um peso grande. Aí a irmã falou assim: sabe onde você mandou eu parar lá, que você viu um monte de galáxias? Mas Deus está muito para lá. Mas está longe ainda de eu começar. Só nisso, para mostrar, ele queria entender. Jesus falou: tá bom, eu já consegui entender a grandeza que é. Nós não temos capacidade mais do que isso. Não é a hora de a gente entender. Se Chico não teve tantas outras, entender um pouco a mais, quiçá nós. Talvez planetas por aí, já evoluídos, que um dos piorzinhos espíritos deve ser Chico. Um dos piorzinhos, né? Quem sabe a gente chega um dia nesse, né? Muito bem. Porque, fala a verdade, quando você está vendo essa longe de casa, você tem a sensação: deixa eu ficar tão bom voltar para casa, por mais longa que seja as férias, não é? Aquele teu que meteu seu chinelinho, e naquele teu quartinho que você deita, descansar, é o seu lar, é o seu conforto, onde você descansa. Foi isso que Chico sentiu naquela hora e pediu para voltar. Muito bem. Aí, Chico se deu, então, conta da grandeza de Jesus. E qual é o nosso papel, então, nessa poeirinha aí, desse grãozinho de areia que é o nosso planeta? Né? Qual é o nosso papel? Ele tem papel, todo mundo tem. O padeiro que agora 4h30 da manhã, cozinha, se completa de manhã, os médicos, o advogado, a dona de casa, o lixeiro, o agricultor. Todos esses estão numa atividade que não é profissional, é uma atividade religiosa. Tudo que você faz do bem para o bem no seu dia a dia, independente da sua profissão, da sua atividade, é uma atividade religiosa que nós estamos fazendo. São as pessoas que estão... Todo o trabalho do bem é um cântico na glorificação de Deus. Então, nós e todos nós aqui e outras pessoas, estamos garantindo um piso para que as pessoas possam evoluir ou não estamos. Cada um no seu papel. Então, Jesus Cristo, ele olha para o planeta como se fosse um templo de trabalho religioso. Agora, tem os amiguinhos ainda aqui, né? Gosta de fazer o mal, de fazer o outro sofrer, senão alguns querem são desviados. Mas não é essa a visão que tem. Todo mundo tem um trabalho essencial aqui nesse planetinho, né? E nós estamos aqui no Centro Espírita fazendo o quê? Nós estamos só enchendo o tanque. Sabe quando você para no posto de tanque, paradinho ali?
É o que nós estamos fazendo aqui dentro. Porque ele é lá fora, quando ele põe o carro para andar, que ele põe o espírito para trabalhar, põe o corpo para trabalhar, é aí que começa. É aí que continua. Então, que a gente saia daqui com o tempo bem cheio. É para isso que nós estamos aqui. E só para isso. Para mais nada. É para nos energizar, aprender e aplicar lá fora. Bom? Muito bem. Por isso que quando a doutrina fala do Evangelho de Jesus, ela não está falando só de um livro de oração, né? Ela não está falando de um conjunto de palavras, nada. É um conjunto de experiências de um espírito de bilhões de anos. Então o Evangelho tem ali a experiência de vida de um espírito ultra experiente, que nos entrega a sua experiência, entrega a experiência do amor, da humildade, né? É para isso que ele está aqui. E essa questão, se eu falo amor e humildade, vale para qualquer lugar da galáxia. Não é só aquele planeta Terra, não. Bem é bem, mal é mal. Seja aqui nesse planeta, seja nessa galáxia, seja em qualquer outro universo. Hoje se fala de multiverso. A gente está falando de um universo só, quer dizer, vai parar, você enlouquece. Muito bem. Então ele trouxe toda essa bagagem e se apequenou para nos passar. Porque não foi fácil, olha o tamanho da quantidade de conhecimento que Jesus tem. Imagina você, e ele se apequenou para falar com a gente. Imagine que você tenha um médico, um engenheiro e uma criança. Se você falar com os três como médico, o engenheiro e a criança não vão entender. Se você falar como engenheiro, o médico e a criança não vão entender. Mas se você falar na linguagem da criança, os três vão entender. Foi o que Jesus fez. Ele teve que se apequenar. Ele ensinava com o cotidiano. Uma vez ele estava passando com os discípulos e estava tinha um cachorro morto, mais que ele pedia. E eles, nossa, cheiro horroroso, todo mundo daquele cheiro, né? Aí Jesus fala assim, nossa, que dentes lindos do cachorro. Você vê como é diferente o olhar de quem está muito acima? Eu vejo beleza em tudo. Né? O que tinha? Tinha um cheiro, tinha, mas tem beleza naquilo. Tem renovação. Né? Muito bem. Então, onde será, quando a gente passa aí no negócio do cachorro, onde será que está o problema? Está no nosso dia a dia ou no nosso olhar das coisas? Isso foi um exemplo. Então, isso aqui é realmente o problema que nós estamos passando? Ou é o jeito que nós estamos olhando para aquilo? Veja bem, é educação no olhar. Nós temos que ter educação no olhar. Jesus, quando ele foi preso, os apóstolos ficaram tudo assustados. Simão Pedro já pegou a sua espada, já foi para cima do soldado e machucou a orelha. Jesus foi lá, pôs a mão na orelha, curou a orelha e falou, Simão, pode parar. Pode embanhar a sua espada aí. Por quê? É a lei da ação e reação. Numa dessas, Simão já ia perder uma orelha na próxima. Certo? Então pode parar. É a lei da ação e reação. Porque Jesus falou o quê para ele? Eu estou sendo preso porque eu quero, vou deixar. Não tem problema não, não queira me defender. Por quê? Porque tinha uma lição ali na cruz. Estava tudo programado. E Jesus falou, se eu precisasse, ou se eu quisesse, eu pedi uma legião de anjos para Deus. Mas eu vou passar por isso, então fica quieto aí. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então não adianta a espada nesse momento. Né? Então ele falou, não seja tolo, Simão. Eles estão me prendendo porque eu estou permitindo. Né? Porque às vezes você acha que está perdendo, mas está ganhando. Parece uma derrota, parece uma fase da vida. Meu Deus do céu, você pensa que você está na derrota e você está ganhando. É a hora de passar. Né? Olha só, o Chico tinha o Naldo, que era um amigo dele, que ele chamava de Naldinho. Uma vez o Naldinho
Chegou pro Chico, estava numa fase. Fase, sabe aquela fase da vida? E ele reclamando pro Chico. O Chico, tá tudo acontecendo. O Chico falou, Naldinho, aquele jeito do Chico, estou muito feliz. Ele falou, o Naldo falou para o Chico, estou arrebentado, contou a minha história, você está feliz? Ele falou, eu estou feliz, você só está apanhando, antes você só batia. Não é verdade? Tem que ficar feliz. Às vezes você vê uma agressão, você fica revoltado. Eu falo assim às vezes, para vai falar assim comigo, eu falei, agradeça que você é um agredido. Fique feliz por isso. Triste eu ficaria se eu fosse um agressor. É ruim ser agredido por todos os motivos. Então a educação no sentimento. Jesus viveu os seus sentimentos. Porque nós temos intelectuais aí que nos orientam, você está dentro de uma sala de ar-condicionado na internet. Jesus ia na frente dando exemplo. Ele ia vivendo para mostrar. Então, essa era a função de Jesus. Tem um bispo anglicano, não sei se vocês já ouviram falar, chama Tutu. O Tutu era da África do Sul e ganhou o prêmio Nobel da Paz em 1984. Que ele era um grande ativista dos direitos humanos, tinha um apartheid na África do Sul contra os negros e tudo mais. Muito bem. Ele foi visitar o túmulo do Holocausto, lá dos judeus mortos, perseguidos, foram perseguidos e mortos na Segunda Guerra. E ele foi lá visitar. Ele acabou virando uma personalidade. Quando você sai do museu, tem um livro para você escrever. Dá algum recado. O que ele escreveu lá? Olha o que ele escreveu. Que Deus ampare e dê força aos judeus e às vítimas do Holocausto, para que elas possam perdoar as pessoas que fizeram isso. Isso caiu como uma bomba. Falaram que ele estava zombando. Ele queria que as pessoas que sofreram perdoassem as outras. Mas foi no New York Times, nos Estados Unidos, tem muitos judeus, mas foi assim, acabaram. Aí o New York Times resolveu até entrevistar ele na TV americana. Ele falou, estava bravo. Falei, escuta aqui, você está zombando do sofrimento dos judeus? Ele falou, de forma alguma. De forma alguma. Ele falou assim, eu nasci negro na África do Sul, onde o povo negro é perseguido. Eu tive sofrimento. E esse sofrimento você não conhece. Você não tem noção do sofrimento que o meu povo e eu passamos. O repórter perguntou, aí o seu Jesus ensinaria a perdoar? Aí ele respondeu, o meu Jesus foi perseguido, torturado, crucificado e assassinado. E quando ele estava sendo assassinado, olhando para as pessoas ao redor, o que ele disse? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem, disse o bispo. O meu Cristo não ensina, como eu disse, numa sala de ar-condicionado. A lição do perdão, ele deu pregado na cruz. Essa foi a lição que o bispo Tutu deu para esse repórter. Então, Jesus, gente, esse aí é o nosso guia. Olha esse aqui, ó. Esse é o bispo. É uma alegria ver. Ele faleceu ano passado, infelizmente, mas bastante. Nasceu em 1931. Era uma alegria ouvir esse bispo falar. Republicano, cristão. E foi aí escorraçado, pedindo que eles perdoassem. A vingança não adiantará. Muito bem. Então, esse é o nosso guia. Mas tem um detalhe, né? Você sabe que se a gente fosse sentado aqui, trouxesse o nosso, o pessoal chama de capivara, né? A nossa lista de problemas que nós causamos.
Se a espiritualidade chegasse aqui, ó, pusesse 200 anos de cada altura, mas você ia chorar compulsivamente aí, para ver as barbáries que você já fez. E Cristo passou o que passou, ele não tinha débito nenhum. Ele já não tinha mais. Fez por amor. Nós, o que a gente está fazendo de bem aqui, a gente não está pouco pelo que a gente ainda deve. Ele não devia mais. Né? Então ele não devia deve. Ele fez tudo por amor, que foge totalmente dos nossos parâmetros. Totalmente fora. Ele ensinou com a própria vida. Tem uma lição no Evangelho, que Jesus, às vésperas da crucificação, levado a Pilatos, e Pilatos insistia e perguntava: diga-me a verdade, Jesus. O que Jesus fez? Silêncio. E ele insistia: diga-me a verdade. E Jesus fez silêncio. Por quê? Tem possibilidades? Talvez, veja só. Imagine um Pilatos, uma pessoa como Jesus na sua frente. Perguntar daquele jeito, alguma palavra ia dizer, fez Pilatos. Não ia. Às vezes a gente tem que fazer isso. Se você vê que aqui não vai atingir, silêncio. Se está tendo uma agressão gratuita, silêncio. Não vai resolver alguma palavra. Porque nós temos que saber que a gente, o ouvido de Pilatos não era digno de ouvir naquele momento. Então, tem outra lição. Né? Então, o Evangelho não é um livro só, não é uma palestra, não é um escrito sagrado. Ele tem tudo isso, mas isso é apenas a ponta do iceberg. O Evangelho é uma vida de alguém que veio até nós. Mas com certeza ainda não está tudo ali. Não está tudo ali. Tem 2000 anos, a gente não andou nada do que está ali. Então ainda já está tudo ali? Eu acho que não. Quando acabar tudo isso aqui, eu falei, peraí, tem muito mais para fazer. Então não adianta ficar ouvindo aí no carro que Jesus está voltando. Ah, não está. Não precisa. Não vai voltar. Voltar por quê? Ele volta, fez a lição que eu passei 2000 anos atrás. Deu tempo. Está cansado. Acho que final de semana que vem, por dar certo, eu faço. 2000 anos. Muito bem. Existiu um teólogo, pastor, educador, chamado Rubem Alves. O Rubem Alves era educador, inclusive, né, Luiz? O filho dele é anestesista lá no nosso hospital. E esse Rubem Alves, uma vez, ele estava dando, para a gente fazer uma correlação, ele dando uma aula e ele resolveu fazer uma comparação da maçã, com uma maçã na mão, sobre que nem tudo na vida está ali dentro, como a gente está falando do evangelismo tal, da vida, né, uma coisa. Aí, mas ele estava fazendo lá uma forma prática, visual. Aí um aluno quis ridicularizar. Você está viajando, uma maçã igual a qualquer uma. Essa maçã é igual a qualquer outra. Ele falou, ele falou, veja, ele queria fazer uma metáfora, né? Que nem tudo você consegue resumir numa coisa assim. Muito bem. Ele falou assim, não é verdade. A maçã não é igual. Sabe por quê? Que a maçã que eu como, você não come. A maçã que eu comi, você não comeu. E ele disse mais. Eu venho de uma família miserável, muito pobre. Quando chegava o Natal, meu pai juntava as economias e comprava maçã, porque minha mãe adorava. Se juntava na mesa, ela abria aquela maçã com alegria, cortava, fatiava, dava para todo mundo. Muito bem. Porque minha mãe adorava. Aí, então, meu jovem, essa maçã que eu como, você nunca vai comer. Porque minha mãe e meu pai já faleceram. E essa maçã tem o sabor da minha mãe, tem o sabor do meu pai sentado na mesa dividindo aquela maçã. Ela tem outros valores. Tá certo? E você nunca vai comer. Você não vai encontrar em supermercado nenhum. O jovem ficou emocionado. E o Evangelho? O Evangelho tem sabor. O Evangelho tem sabor que a lição de Jesus disse, não é um livro que você compra e lê.
O evangelho tem o sabor de Jesus ali na casa de Simão Pedro, conversando. O evangelho tem o sabor de Jesus acordando cedo e pensar lá com os pensadores de vida simples. Ele tem isso, né? O evangelho tem sabor do perdão de Jesus lá na cruz. E você vai falar que ele é igual? Não é igual, né? Como disse Jesus a Zebedeus, a nossa causa ainda não é do momento. Olha só, porque as multidões ainda se reúnem para celebrar violência. Se reúnem para celebrar violência. Para celebrar alegria passageira. Multidões estão nos lugares de engano, percorrendo as vias do equívoco. Ainda não está no momento, a gente está longe. Por isso, por enquanto, a causa do Evangelho é a causa dos nossos corações, que passaram, graças a Deus nós aqui, a desejar novos tipos de emoções na nossa alma. Pessoa que busca o Evangelho, busca isso. O Evangelho é para os espíritos que estão à procura de uma água diferente, né? Estão procurando uma coisinha diferente, beber algo diferente, umas experiências únicas, que possa mudar o curso da nossa jornada. Viu? Esse é o papel do Evangelho. Essas almas que já é um clarão diferente para cada página do Evangelho. Deixa de ser história, se transformando em vida, em testemunho o Evangelho nas nossas vidas. E não só um livro de cabeceira, para ler antes de dormir lendo e acabou. Tem que ser vivido. Então o verdadeiro Evangelho tem que estar no coração das pessoas que presenciaram Jesus, aqueles lá que presenciaram, que foram testemunhas oculares da sua passagem na terra, e no coração daqueles que ouviram essas histórias e se sensibilizaram, mudando o rumo das suas vidas. Esse é o Evangelho, né? Então, que cada dia da nossa encarnação, quando o Evangelho entrar no nosso coração e a doutrina espírita entrar na nossa mente, que a gente faça uma página luminosa da nossa vida, que deixemos essa página iluminada para todos, não é para nós só, e que aos poucos a gente se torne cartas vivas de Jesus. Muito bem. Que Jesus saia, esse aqui era o Rubem Alves, e que Jesus saia das suas igrejas, das suas páginas do Evangelho, e passe a caminhar lado a lado do nosso coração, da nossa vida. Que ele possa ser um amigo presente em todas as nossas horas. Deus sabe o que faz. E para terminar, eu tenho mais missão linda. Deus sabe o que faz, tá bom? Aí a gente ensina. Muito bem. Deus sabe o que faz. Olha só uma historinha aqui, para saber como Deus sabe o que faz. Há muito tempo, num reinado distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Não acreditava. Mas ele tinha, porém, um súdito que sempre lembrava dessa verdade. Em todas as situações ele dizia: meu rei, não desanime, porque Deus é bom. E o rei ficava bravo. Um dia o rei saiu para caçar, juntamente com seu súdito, e uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que sua majestade perdesse o dedinho mínimo da mão direita. O rei, furioso pelo que havia acontecido, e sem mostrar agradecimento por ter sido salvo pelo esforço do seu servo, perguntou-lhe: e agora, o que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, ele a gente teria sido atacado e não teria perdido esse dedo. O servo respondeu: meu rei, apesar de todas as coisas, somente posso dizer-lhe que Deus é bom, e que mesmo assim perder um dedo é para o seu bem. O rei, indignado pela resposta, mandou prender o súdito. Vai lá para a pior cela que tem, mais escura e mais fedida. E pôs ele lá. E o rei saiu para caçar, sem seu súdito. O que aconteceu? Vieram os índios que viviam na selva. Esses índios eram temidos por todos, porque sabia-se que eles faziam sacrifícios humanos para os seus deuses, os índios. Mal prenderam o rei, passaram a preparar, cheio de júbilo, fizeram já fazer aquele ritual para fazer um sacrifício com o rei. Quando já estava tudo pronto, o rei já ia para o altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, falou: esse cara não tem um dedo.
não pode ser sacrificado. Ele não tem um dedo, ele é defeituoso. Tira ele de lá. Salvou o rei. E o rei foi embora. E o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, libertou o seu súdito, né? E pediu-lhe que viesse à sua presença. Ao seu servo, abraçou afetuosamente, dizendo: meu caro Deus, realmente foi bom comigo. Você já deve estar sabendo que eu escapei da morte justamente porque eu não tinha um dos dedos. Mas ainda tenho no meu coração, uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que ele permitiu que você fosse preso? De maneira como foi, logo você que tanto o defendeu. Como é que você explica por que ele falou: ô servo sou eu? Falou: sabe que é, meu rei? Se eu tivesse nessa caçada, certamente seria sacrificado no seu lugar, porque não falta dedo nenhum na minha mão. Boa semana para você, boa semana para todos.